aula 25, a gente trabalhou o Sistema Internacional de Unidades, né? O tal do SI. Fizemos uma viagem sobre as unidades de medidas, falamos de comprimento, falamos de área, falamos de capacidade e volume, massa, tempo, tudo aquilo que o Enem cobra, nós mostramos para vocês do terceiro ano, para que vocês possam desenrolar na hora da prova de maneira bem tranquila. E o mais legal é que a gente falou que essa aula ajuda nas outras áreas de conhecimento, né? Ajuda nas outras disciplinas. Então, física, biologia, química, você vai trabalhar até mesmo na geografia com um sistema internacional de unidades. Então, vamos recordar aí, fazer aquela revisãozinha básica para depois praticar nas atividades. Olha lá. Então, aula 25.2, o SI, Sistema Internacional de Unidades. O que a gente viu mesmo? Bom, nós vimos as unidades de medidas, né, que foram, com o tempo, padronizadas, pois não se tinha um padrão. O que nós tínhamos era medidas feitas a partir de partes do corpo humano do rei, medidas essas que variavam de reino para reino e, com isso, traziam uma certa divergência de informação. E aí, em 1960, foi se reunido para que, numa convenção, se organizassem essas medidas. E aí ficou padronizado que para medir... Opa, canetinha, vem cá, canetinha. Que para medir comprimento, nós vamos usar o metro. Para medir tempo, nós vamos usar o segundo. Para medir massa, nós vamos usar o quilograma. Temperatura, lá em física. Corrente elétrica, lá em física. E nós temos outras unidades. Lembrando que essas três que nós destacamos aqui, comprimento, massa e tempo, são unidades de base, porque a partir do comprimento nós podemos calcular a área, que é comprimento vezes comprimento, podemos calcular o volume, que é comprimento vezes comprimento vezes comprimento, e aí vamos calculando as derivadas do comprimento. Isso, essas três são as mais usadas na matemática também, né? A gente fica mais nesse rodízio aí de comprimento, tempo e massa, certo? Isso, certinho. Vamos lá agora ainda falando do SI, né? Então, possui 7 unidades de medida básica, baseada nas grandezas físicas fundamentais. Ó, aí já veio a palavra da física aqui. Então, a gente tem algumas que a física usa muito, né? Como a parte de corrente elétrica, de temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. A matemática fica aqui nas 3 primeiras, que é o carro-chefe aí para a gente trazer como unidade de referência, né? E aí lembrando que temos os múltiplos e os submúltiplos. E aí a gente fez conversão de unidades, né? Então, o que a gente fez, né? Nós fizemos as transformações. Isso. E com as transformações, nós fomos trabalhando a questão das unidades de medida de massa. E aí, nós temos lá que na base é o grama, mas que nós temos derivados, né, múltiplos e submúltiplos do grama. E aí é importante que vocês encaixem o seguinte: em todas elas nós vamos usar, né, na instituição da base abreviada, o K, o H, o DA, o DG, o C e o M, que são aqueles que vão caracterizar. Por exemplo, o K é quilo. Aí nós temos quilômetro, ou apropriando a escrita, quilômetro. Isso. Nós temos o quilograma, nós temos o quilolitro, nós temos o quilômetro quadrado. Então, tudo é usado com as mesmas letras, Isso. certo? E mais legal que aqui, ó, essa aqui é um resuminho naqueles fichários, parece, né? Isso. Aqui a gente vê aquela questão de multiplicar por 10, divide por 10, quando tá indo, multiplica, quando tá voltando, divide. Isso. Só que nós trabalhamos isso com vocês numa tabelinha. Perfeito. Que a gente achou que tem mais facilidade do que ficar lembrando e pensando por quem tem que multiplicar e por quem tem que dividir, tá certo? E aqui no finalzinho do mapa mental nós temos a relação entre capacidade e volume. Na prova do Enem, em alguns momentos, ele vai te dar informações para calcular o volume, mas vai pedir a capacidade. Em outras, ele vai falar de um povoado e vai te dar a capacidade e você vai ter que usar o volume. Então, fica essa apropriação aqui, ó, que são as conversões básicas. 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. E 1 centímetro cúbico, 1 ml. Isso aí faz muita diferença e ajuda bastante. Agora com vocês, vamos em frente, é hora de resolver as atividades de sala e já a gente volta com as correções.
Já voltamos? Já. Atividade de sala na área, e aí, tudo certo? Tem aquela pergunta, e aí, tudo certo e nada resolvido? Aqui é diferente, né? Tudo certo e tudo resolvido. Isso mesmo, né? Então, a gente está por aqui para resolver todas as questões, explicando novamente, né? Trazendo um clareamento aí, já que ficou alguma dúvida, é hora de tirar isso de letra e deixar para lá. Vamos lá, então. Questão de número 1 na telinha, a pergunta é... Uma piscina no formato de um paralelepípedo reto-retângulo com 2 metros de profundidade, 3 metros de largura e 6 metros de comprimento. Determine, letra A, o seu volume em metros cúbicos. Então vamos desenhar ela. Tem uma página aqui, né? Olha aqui que legal, né? Então, piscina, geralmente a gente faz assim, ó. A gente faz 2 retângulos, né? E aí a gente une aqui os vértices. Olha que legal, fica bonitinho, né? Marrom mesmo. 2 metros de profundidade, 2, 3 de largura e 6 de comprimento, certo? Beleza. O volume é dado pelo produto das 3 dimensões, comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou a gente pode dizer comprimento vezes a largura vezes a profundidade, tanto faz, tá? Então a gente vai multiplicar aí, ó, 3 vezes 6 vezes 2. E isso vai nos fornecer o volume, certo? 3 vezes 6, 18, 2 vezes 18, 36. Então a gente tem 36 aqui metros cúbicos. Esse é o volume, certo? Beleza. Comprimento então, vezes a largura vezes a altura. Então é a letra A. Então, volume em metros cúbicos. Isso, então, o volume em metros cúbicos, 36 metros cúbicos. A capacidade, aí a gente tem que fazer a referência, lembra? 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, se eu tenho 36 metros cúbicos, logo eu tenho 36 mil litros. Essa é a resposta dentro da parte de capacidade. Beleza. Certo? Certinho. Então, primeiro a gente fez um esboço, desenhou a piscina, simulando, né? Não precisa ser nada muito exato, é só para a gente ter uma ideia do que a gente está dimensionando, se é a profundidade, se é comprimento ou a largura, tá? Perfeito. Ótimo, fechou. Vamos de questão número 2? Vamos lá? Quais são os submúltiplos da unidade de medida de volume? E qual a relação entre volume e capacidade? Acabamos de resolver uma questão que traz essa relação, né, entre volume e capacidade. No próprio mapa mental já tem essa resposta também da relação e também tem dos múltiplos e submúltiplos do nosso amigo volume. Seria fazer o metro cúbico no centro e a gente fazer os múltiplos e submúltiplos, é isso? Isso. Né? Então vamos lá, né? Então aqui a gente vai ter o quilômetro cúbico, né? A gente está falando de volume, né? Hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico. Aí a gente tem o decímetro cúbico, o centímetro cúbico, ficou demais ali, e o milímetro cúbico, certo? Certo. Beleza. Essa é as unidades, são os múltiplos e os submúltiplos. Ele tá pedindo ali os submúltiplos só, é decímetro, centímetro e milímetro? Os submúltiplos são os menores, né? Então vamos só destacar de azul lá. Isso, são esses aqui, tá? Na verdade, são esses que está sendo pedido no exercício. Esses aqui a gente fez um pouquinho a mais, não tem problema. E qual a relação? Então vamos lá, a gente já sabe. 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico. Ops. 1 decímetro cúbico, 1 litro. E 1 centímetro cúbico. E 1 centímetro cúbico. 1 ml. 1 ml. Professor, e o milímetro cúbico tem relação? Vai ter, mas vai ficar 0,01 ml. Então não chega. Essas três são as usuais. Tem que subdividir aqui depois em 3, né? Em 3 espacinhos, aí fica essa questão do 0,001, né? Beleza? Beleza. Fechou. É só uma pergunta mais teórica, mas que faz bastante interessante. Por quê? Porque vai precisar, né, da gente saber essas relações e tudo para a gente poder desenrolar as outras atividades, até mesmo no Enem. O Enem às vezes traz algumas informações, às vezes não. Então tem que ficar ligado aí nesse processo. Perfeito. Questão número 3. Vamos lá? Bora ver? Sabendo que as dimensões de um campo oficial é 120 metros por 90 metros, qual a área ocupada por 10 campos de futebol? A gente acha a área de um
e multiplica por Multiplica 10. por 10, né? Multiplicar por 10 é só acrescentar um zerinho no final. Isso. A área, então, de um retângulo, base vezes Altura. A área vai ser a base, que é 90 vezes 120. E aqui a gente faz 12 vezes 9, né? É, 90 mais 18, 108. 108 e acrescenta? 2 zeros. 2 zeros. Beleza. 10.800 Metros quadrados. É a área de um campo de futebol. Só É que a um gente hectare, quer, né? Um hectare e pouco. 10 mil metros, né? Um hectare. Geralmente um hectare a gente faz a relação, né? De um campo, tamanho de um campo de futebol, né? Só que a gente quer 10 vezes, né? Então é 10 vezes 10.800. Como o professor Maurício disse, só acrescentar um zero. Então 108 mil metros quadrados. Quase 11 hectares. Certinho? Certinho. Top. Nosso intérprete entende tudo. Fechou? Legal, né? Se liga no Enem, vamos lá? No Enem da vida, a gente vai trabalhar uma questão falando de transformação de unidades. Olha lá. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas sejam realizadas em um carro, sejam obtidas em metro. Percebam que o Enem geralmente faz isso. No texto inicial, ele já faz o comando do que ele quer fazer. Olha só lá. Uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Significa que eu vou precisar transformar aquelas unidades de medidas para metros. Letra A. A distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Aí terá a medida Em A. metros, né? Em metros. Letra B, a altura B, entre o solo e o encosto do piloto. Ah, tá. Então, tudo isso que está aqui está em centímetros, aqui está em milímetros, ele quer que a gente transforme para metros, né? Isso. A pergunta é, ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente, né? Então, primeiro a gente quer a A, né? A largura Depois a entre B. os eixos dos pneus e depois a B. Então significa que a letra A não pode ser de jeito nenhum. Olha lá. A letra A, aí. Aham. Que começou com a... Não, se bem que tá 0,23, tá certo também. Então é uma das 5. A letra B que não pode ser, porque se já está em milímetros 2.300, como é que em metro vai ser 2.300 verdade, também? verdade. Então já tá Essa fora. aqui já está fora, né? Vamos fazer a tabelinha? Vamos. Tá de centímetro e milímetro para metro, então só do metro para frente, né? Isso. Metro, decímetro, centímetro e milímetros. e milímetro. Beleza. Aí, primeiramente, a gente tem 2.300. 2.300 o quê? Milímetros, né? Então, vamos lá. 0, acabou aqui. 0, 3 e 2. Bota uma vírgula. Então, 2,3. A medida A é 2,3 metros. Ah, então pronto. Já sabemos, né? A alternativa correta é a letra B. Mas vamos fazer a medida B? Vamos. A medida B é 160 centímetros. Então tem que parar no centímetro aqui, ó, 160. Colocou a vírgula, 1,6 metros, confirmando então a resposta correta, que é a letra B. Beleza, você viu que, e essa questão aqui, tá, é uma questão do Enem mesmo, tá? Enem bem antigo, não é um Enem bem atual, mas é uma questão boa, onde só se trabalha com transformação de unidades de medidas. Perfeito. 4 questões bem práticas, tá? Onde na primeira ele fez uma aplicação, né, das medidas numa piscina, dando as duas relações entre o volume e a capacidade. Na letra B, só queria que você dissesse qual era a relação existente entre os dois. Na letra C, era um cálculo de área, né, com uma interposição ali, porque ele queria 10, não é, campos de futebol. E aqui agora uma questão onde precisava transformar as unidades de medidas. Perfeito. Mas você lembra que tinha um negócio dos amigos, que não sei o que era mais velho, que o outro era mais novo? Ah, isso mesmo. Vamos de brincando com os números? Vamos lá, vamos responder brincando com os números? Tá sem a capa do brincando, mas a gente... alguém tirou. É um teste de raciocínio. Sumiu. Vamos lá. 4 amigos se reuniram. Carlos tem a metade da idade de Mateus, mais 2 anos. Henrique tem 8 anos. Mateus tem a idade de Henrique, mais a metade de sua idade. Paulo tem a metade da idade de Carlos, mais a metade da idade de Henrique. A pergunta é... Qual dos amigos é o mais velho? Tá, e aí a gente começou dando umas dicas naquele dia, né? A gente já sabe que a idade de Henrique É 8. é 8 anos. 8 anos. Certo? Então Certo. o Henrique tem 8. A gente já sabe. Tem um ali, ó, que tá amarrado com o Henrique, não é que é o Mateus.
Mateus. Tem a idade do Henrique, mais a metade da idade de sua idade. Lembrando que esse sua idade aí está atrelada à informação do Henrique. Ah, tá. Então vamos lá. Mateus, 8 anos. Mais. Certo? Ah, não, o Henrique, peraí. Ah, não, vamos fazer o Mateus. O Henrique a gente já sabe, né? Mateus tem a idade de Henrique, que é 8, mais a metade de sua idade, que é a do Henrique. Então 8 mais 4. Isso. Então Mateus, 12. 12. Beleza, certo. O Henrique, 8, Mateus, 12. Quem é que está em função do Mateus? O Carlos. O Carlos. O Carlos tem a metade da idade de Mateus. Então vamos lá, o Carlos tem a metade da idade do Mateus. 6. Carlos tem a metade da idade de Mateus, mais 2 anos. 6 mais 2, 8 também. Então o Carlos e o Henrique têm a mesma idade. Mesma idade. Então nenhum dos dois pode ser o mais velho. É verdade. O Mateus, por enquanto, é o mais velho, né? Mas vamos no Paulo agora. Paulo tem a metade da idade de Carlos. Então, Paulo, vou botar aqui em cima, porque depois vai vir a respostinha ali. Paulo tem a metade da idade de Carlos, ou seja, 4. Mais a metade da idade de Henrique. 4 mais 6. Metade. Henrique. Não, Henrique tem 8. 4 mais 4? Isso. 4 mais 4, 8. Então, o Paulo Pai, também? tudo tem 8, só o Mateus. Paulo tem a metade da idade de Carlos, mas a metade da idade de Henrique. Certo. Então, se 3 tem 8 anos e só um tem 12, quem é o mais velho? É o nosso amigo. O nosso amigo Mateus é o mais velho com 12 anos. Aí tem toda a explicação aqui, né? A gente pode transcorrer a solução. Aí, ó, o Henrique tem 8, foi o começo de tudo. O Mateus tem a idade de Henrique, 8 mais a metade da sua idade, que tá falando ainda da idade de Henrique. Então, 8 mais 4, 12. E aí a gente vê que o Carlos tem 6 mais 2, 8 também. E o Paulo também tem 4 mais 4, 8 também. Portanto, o Mateus é o mais velho com 12 anos. Todos os outros amigos têm 8 anos cada. Legal, né? Essa foi boa, né? O X da questão ali é a gente perceber que Henrique já tinha a idade. Isso. E a interpretação do e sua, metade de sua idade. Isso. Porque quando ele. Aí entra já o português, né? Porque ele fala Henrique tem a idade de Carlos. Não. Carlos tem a idade de Henrique, mais. Parou? Parou. Acho que é porque chegou no finalzinho já. Não, mas é isso aí sim. Então, ó, quando ele fala aqui, ó, Henrique tem 8 anos, ponto. Aí depois vem aqui, Mateus tem a idade de Henrique. Aí percebam que Mateus tem a idade de Henrique, já começou a falar do Henrique. E a metade de sua idade. Falando do Henrique. Do Henrique ainda. E esse detalhe da linguagem, né, do português, é importantíssimo na hora de resolvermos. Interpretações, né, de texto e tudo mais. Gente, ficamos por aqui então, a gente finaliza a nossa aula de número 25, né? Já estamos na unidade 2, começando a unidade 2, muita coisa para estudar ainda pela frente, né? Aí a gente já vê em aula 26 também, aula coringa, né? Porque a gente vai trabalhar mais um pouquinho de alguns assuntos com vocês. A 27 é uma avaliação de recuperação. A 27 não, a gente vai para 28 já, não é? A 27 ninguém vai precisar, né? Ser professores presenciais, como não é? Como foram de avaliação? Como foram? Não, tava boa. Tava boa. Fala a verdade, tava boa a bem prova. Tranquila, vamos combinar. Eu gostei da prova. Isso, a 26 então já tá aí, já na biqueira, como a gente fala. A 27 é de revisão de recuperação. Mas a 28 aí a gente vai fazer uma do Enem, né? Que eu acho que já tá precisando aí trazer uma de Enem de novo. E será que cai no Enem esse negócio de unidade de medida, transformação? Tudo cai. Aí a aula 26 tá, é uma aula coringa também e uma aula top sobre notação científica. Vocês já estudaram, vamos ali só dar uma aprofundada melhor e fazer umas aplicaçõezinhas mais bacanas. Isso. E aí, a partir da 29, a gente vai entrar na geometria analítica. E esse que é o assunto que a gente falou, que é uma geometria específica para o terceirão. Então, até então, desconhecida, vocês ainda não trabalharam sobre, mas a gente vai trabalhar bem legal com vocês, tá certo? Beleza. Agora a gente fica por aqui daquele jeito de sempre. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.